Vamos falar um pouco a respeito de descuido com a educação e qual é o impacto que isso provoca no nosso país. O professor Francisco Borges, mestre em educação e consultor da Fundação de Apoio e Tecnologia conosco. Francisco Borges, muito obrigado pela gentileza em atender a Nova Brasil. Bom dia, é um prazer enorme estar aí com vocês. Podemos falar de um tema tão interessante como educação logo pela manhã. Muito obrigado. Francisco, é um exagero dizer que tem o chamado nem trabalha, nem estuda? É uma brincadeira, é um caso sério? Qual é a avaliação que você tem disso? De verdade, esse é um problema que atinge não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Mas o Brasil é um caso bastante sério, verdadeiro e recorrente ao longo do tempo. Hoje nós chegamos a uma situação delicada, onde os jovens de 18 a 24 anos, que são aqueles jovens que deveriam estar terminando o ensino médio, ingressando no ensino superior, ou estudando um pouco mais, 30% deles, ou seja, 30% da população brasileira que está entre 18 e 24 anos, não está estudando e nem está trabalhando. Então, essa é uma preocupação muito grande, principalmente para um país como o nosso, que ainda está em desenvolvimento, ou seja, não é economicamente viável totalmente. Essa é uma geração que, dentro de alguns anos, vai estar administrando, vai estar cuidando, vai sendo a gestora do nosso país. E se eles estão tão afastados do mercado de trabalho e de estudos, com certeza isso vai ser um grande problema para o país se manter, até porque os idosos daqui a pouco não vão ter condições de estar trabalhando, e são essas pessoas que sustentarão as gerações mais velhas, né? Como acontece nos países todos com penitenciários. Agora, Francisco, a família, os pais, têm alguma responsabilidade nisso ou não? Acho que todos nós somos responsáveis, né? Todos nós, todos os cidadãos são responsáveis. Existe sim hoje uma desvalorização de núcleos sociais, né? Que eram em gerações passadas muito fortes, muito consistentes, né? Mas via de regra hoje os pais eles não têm muita força, muita pressão, muita força a fazer sobre os filhos. O que acontece de verdade é que eu acho que nós não temos uma política pública muito consistente, né? Que estimule, que faça com que as famílias tenham interesse em ter os jovens estudando, né? E a certeza disso vem de dois fatos. Ou você tem uma política onde você estimula, através de benefícios financeiros, quem está estudando, ou você tem uma economia viável de forma que o aluno, que o jovem que está estudando, ele já vê perspectiva de mercado de trabalho. E com isso ele se aplica a uma educação para depois trabalhar. E nós estamos vivendo um momento das duas coisas não existindo. Não existindo uma política pública com recursos financeiros e nem uma economia saudável para empregar esses jovens. Mas cabe destacar que o Brasil tem, em diversas áreas, déficit de mão de obra. Ou seja, mercado de trabalho tem. O que não tem é gente capacitada, o que é um antagonismo ao tema de dizer que tem gente de 18 a 24 anos não estudando e não trabalhando, né? Agora, Francisco, não estuda, mas quem o mantém? Se ele não estuda e não trabalha, alguém está pagando as contas. Quem é? Aí é que a gente tem que entender. Com certeza, ou esses jovens estão em alguma atividade de emprego não regular e tem algum tipo de atividade, ou a própria família está bancando isso. E aí é que a gente vê o empobrecimento das famílias, né? A ideia da quantidade de pessoas dentro de uma casa versus a receita que entra nessa casa. Se a gente fala numa família de 4, 5 pessoas, onde só um é provedor desse recurso, o fator de qualidade de vida cai bastante, né? Ou seja, alguém que paga isso, pode ser o pai, pode ser a mãe, mas com certeza a qualidade de vida nessa casa é muito menor em relação a uma outra que tem mais pessoas com capacidade de produção.
Francisco, salvo engano, no passado, essa necessidade de você ganhar alguma coisa fazia com que os jovens começassem a trabalhar antes. Não é verdade ou não? Eu me lembro, por exemplo, na minha época, eu sou muito velho, né? Mas na minha época, por exemplo, tinha aquela carteira de menor a partir dos 14 anos de idade. Porque precisava Sim, trabalhar, precisava ajudar em casa ou se manter. Quer dizer, esse comportamento na família atual mudou? mudou, Heródoto. E as leis, elas são um pouco parecidas ainda, né? Quando você fala da carteira de 14 anos, existe um programa similar hoje chamado Jovem Aprendiz, tá certo? Um jovem de 14 a 24 anos incompleto, ou seja, 23 anos e 11 aprendiz, Opa, perdemos a conexão, é isso ou não? Perdemos a conexão. Com o Francisco Borges, mestre em educação e consultor da Fundação de Apoio à Tecnologia. Está me ouvindo agora, Francisco? estou sim. Tá, por favor, quer completar o seu raciocínio? Quero sim. Você lembrou bem do tema. Existe um programa no país hoje chamado Jovem Aprendiz, que tem essa preocupação de criar uma carteira especial para um jovem de 14, 15, 16, até 19 anos, para que ele possa trabalhar e estudar. E esses programas existem e estimulam, né? O que a gente percebe é que há um desinteresse do jovem pelo que ele está estudando, tá certo? Existe uma reforma da educação que foi implementada a partir de um estudo de longo tempo, que foi em 2017, 2018, que vai ser implantada agora em 2023, Heródoto. E a Sim. ideia é que agora o jovem ele possa escolher, além do que ele faz no ensino médio, uma trilha, e essa trilha, pelo que nós estamos estudando, os jovens da escola pública vão preferir o ensino técnico. Então, a escolha de um curso profissionalizante Sim. pode estimular o jovem em dois motivos, em duas razões. A primeira delas é que faz com que a educação fique mais contextualizada. Eu sei por que eu estou aprendendo aquilo, porque aquela matemática, porque aquela ciência está sendo aplicada no trabalho. E o outro é que te dá um saber que pode estimular as empresas a te contratar um pouco mais cedo, tá certo? E Perfeito. tentar reverter o momento em que o Brasil vive, que tem muita população jovem, que era o momento onde essas pessoas tinham que estar trabalhando e gerando renda, porque daqui a pouco essas pessoas envelhecem e aí fica mais caro o país. Então, nós estamos perdendo no Brasil uma época chamada bônus demográfico, onde Hum, o número de jovens que podiam estar trabalhando é maior do que o número de idosos. E esse é um risco, porque se esses jovens não trabalham, não estudam, eles serão idosos deficitários lá na frente. Então, pode ser que dentro de alguns anos o Brasil se torne um país inviável totalmente, porque tem uma população idosa que não teve renda no momento certo, não é preparada para trabalhar e o número de população jovem não vai ser suficiente para manter esse povo, essa população que tem mais idade, né? E que no final perfeito, não deu conta agora nesse momento. perfeito. Francisco, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. É uma honra para a gente, estamos à disposição, viu? Grande Muito abraço, obrigado. excelente Eu que programa. agradeço. Francisco Borges, mestre em educação e consultor da Fundação de Apoio à Tecnologia. Está aí, então, mais um pouco para a gente entender a tal geração do nem-nem. Não é neném de colo, fala nem, não é isso. Nem trabalha e nem estuda.